comportamental. Então, a nutrição comportamental é muito importante, que se você passa um plano alimentar, pode ser um plano alimentar perfeito, você faz o cálculo bonitinho, você coloca os macros, os micros, faz a parte de vitamina e mineral, tudo bonitinho. Se você não convence o paciente como é que deve ser feito aquilo ali, que vale a pena fazer aquilo ali, você não entende a cabeça do paciente, não vai funcionar. Olá, eu sou Gabriele Tigre, sou médica ginecologista, trabalho com cirurgia minimamente invasiva e cirurgia robótica. E essa aqui é minha amiga Lívia Cisneiro, também ginecologista. Ela é médica ginecologista que trabalha com abordagem funcional e integrativa. Nós estamos juntas aqui no Reconecta e vai ser um prazer imenso falar com vocês sobre assuntos que vão permear o mundo feminino. Bem-vindo ao Reconecta. Esse é um espaço para que a gente possa transformar conhecimento e bem-estar e para munir mulheres de informação de qualidade para transformarem a sua saúde e o cuidado de forma integral. O episódio de hoje é sobre um tema queridinho de todos os eventos científicos, de nutrição, de medicina, quando a gente vai falar em longevidade. Nosso tema de hoje é a importância do ganho e da manutenção da massa magra ao longo da vida para o envelhecimento saudável. E eu estou muito feliz de trazer o convidado de hoje, que é um amigo querido, André Queiroz. Ele é educador físico, atua como personal trainer há muitos anos, é um dos pioneiros em consultorias de treinos online, uma das mais premiadas, eu diria. E, além disso, André também é nutricionista. E ele tem dedicado grande parte da sua atuação à saúde feminina e ao emagrecimento de mulheres. E essa é a minha primeira pergunta, André. Primeiro, obrigada por estar aqui. Estou muito feliz, realmente, porque conheço o seu trabalho. Já fui sua aluna e trago marcas do que aprendi com você até hoje na minha vida. E queria te perguntar por que você direcionou a sua atuação para a saúde feminina. O que é que te levou para o público feminino? Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Primeira vez que estou participando agora de um podcast, inaugurando com vocês agora. Uma honra receber esse convite. Não tinha como não aceitar, com certeza. E você perguntou em relação a como que eu comecei a trabalhar com as mulheres, né? Foi muito orgânico. Não vou criar uma fanfic aqui, bonitinha, dizendo que era a minha meta. Desde lá de trás, eu percebi que as pessoas que me procuravam ou eram da minha idade, né, porque eu tinha 20 e poucos anos, ou eram mais velhas. Acho que pelo meu tipo de papo, pela minha forma de treinar, né, pelo meu físico da época. Então, eu treinava já pesado as mulheres que não treinavam pesado em academia, porque academia você tem aquela ficha mais básica e aí vinham que as minhas alunas faziam exercícios diferentes, tinham resultados diferentes. E a minha procura começou a ser essa, e aí eu fui focando mais na saúde feminina, fui tentar entender um pouco mais, fazer determinadas leituras que não eram feitas antigamente, na época do personal trainer, que gostava do bodybuilder. Eu já gosto disso, do fisiculturismo há muitos anos, nunca treinei um atleta, nunca competi, nem tenho porte para isso, mas eu gosto da filosofia já há muitos anos. E aí eu fui colocando esse tipo de treino nessas alunas e foi dando certo. Comecei a estudar como é que funcionava ciclo menstrual. E aí fui crescendo na profissão, passando mais tempo, fui fazer nutrição. E aí eu já entrei focado em saúde feminina. Fiz a minha primeira especialização agora em funcional. E aí foi muito legal. A próxima que eu estava querendo fazer em saúde feminina. Mas me apareceu uma agora da Unicamp, não. Apareceu uma agora da... Poxa, agora eu esqueci a Faculdade Federal de São Paulo. Unifesp. Não. Aí apareceu uma pós agora muito interessante na USP. Como é que eu esqueço o nome da USP, por favor? E aí eu estava lendo, falei, poxa, é em comportamental.
Então, a nutrição comportamental é muito importante, que se você passa um plano alimentar, pode ser um plano alimentar perfeito, você faz o cálculo bonitinho, você coloca os macros, os micros, faz a parte de vitamina e mineral, tudo bonitinho. Se você não convence o paciente como é que deve ser feito aquilo ali, que vale a pena fazer aquilo ali, você não entende a cabeça do paciente, não vai funcionar. Eu já me colocando como paciente, porque assim, eu tive agora 2 filhos, né? Eu então vivi a oscilação hormonal que a maioria das mulheres vão viver durante a vida, né? A gente chega no ápice, ali com os 30, a gente consegue render bem, aí vem a gravidez que te dá uma recuada. Assim, eu tentei ao máximo na minha gravidez manter-me ativa para poder, porque eu já entendia que assim, aquela história de que você pode comer por 2, que gravidez está tudo liberado e que você não precisa fazer nada, é só repousar, fazer drenagem linfática, isso aí já caiu por terra, não dá. Eu fiz bastante atividade física na gravidez, só que aí vem o puerpério que dá uma acabada com a gente, e aí tem aquela variação dos hormônios e assim, o corpo muda muito. Então assim, ter alguém que entenda realmente que a mulher não é igual em todas as fases da vida. E não é igual em todas as fases do mês. Ainda tem isso. Nós somos multicíclicas. Isso é muito importante. Isso faz, assim, realmente abrir os olhos. A gente queria que você falasse pra gente qual é o segredo do seu sucesso no treino das mulheres. O que você foca, o que você precisa observar, tanto como mulher, como quem está treinando a mulher. O que você precisa ter em mente na hora que você vai montar um treino para uma mulher? Trazendo esse gancho seu do ciclo menstrual, vamos lá, o ciclo deveria ser de 28 dias, estava falando com o Lívia isso ontem. De 28 dias seria um ciclo perfeito, não é isso? Mas as pessoas não têm esse ciclo perfeito. Cada uma é cada uma. E aí a gente faria, tecnicamente, num olhar literário ali, naquela fase folicular, a gente faria um treino um pouco mais de baixa carga, né, com menos repetições, um treino que não incomodasse tanto. Na fase menstrual. Na fase menstrual, isso. Inicial. Isso. E aí a gente, progesterona baixa, estrogênio baixo, então... Só que assim, não são todas as mulheres que sentem essa necessidade de fazer um treino mais baixo. Tem algumas clientes minhas que conseguem treinar muito bem, menstruadas. Às vezes eu pergunto, e como é que tá hoje? Tô ótima. Dor de cabeça foi ontem, mas já passou e tô ótima. Você segue o ciclo de cada um, então. Tem um aplicativo para cada um. E aí, seria ótimo. Tem uma coisa meio de percepção instintiva, escala de Borg, a gente vai vendo como é que funciona a percepção de esforço de cada um. E eu gosto de conversar muito com clientes já, eu gosto de fazer amizade. Então já vou perguntando um monte de coisa de começo, já tento fazer uma amizade na primeira semana, para entender mais ou menos como é que funciona a pessoa. Você percebe uma melhora do rendimento na fase ovulatória, por exemplo? Você chega a perguntar em que fase ela está, você está rendendo. Aí eu percebo já, você vai para a fase ovulatória, você vê estrogênio mais alto, progesterona ainda mais baixinha, mas você percebe um ganho de força. Você percebe, na maioria das mulheres, uma vontade maior, uma incomoda, para quem não gosta de musculação, né? Vamos dizer que, sei lá, hoje eu atendo mais de 40 alunos presencialmente, que são alunos tem alguns que fazem 5 vezes por semana e alguns que fazem uma vez por semana ou uma vez a cada mês. Eu tenho vários planos de treino. E aí eu tenho uma percepção de cada uma e vejo que tem uma que fica muito legal fazendo um treino ali na fase ovulatória e algumas que nem tanto. Mas o clássico mesmo é quando a gente vê na fase lútea, que aí você vê que os hormônios estão lá para cima. Então, quando eu percebo essa fase, eu coloco um aumento de carga, já coloco mais um exercício, já coloco um volume maior de treino. Porque assim, a gente periodiza o treino tecnicamente, mas é durante a atividade, é durante a sessão de treino, é durante cada semana que a gente vai modificar. Eu posso chegar numa aula com um plano que eu prescrevi e naquele dia não vai entrar. Aquela aluna não tá legal, tá a fim de chorar no começo da aula, tá com um problemão. Então, assim, aí eu vou tentando divertir o aluno com a musculação, por isso eu gosto muito de treinamento com bisete, com superset. Por mais que a gente converse durante a aula, fica um treinamento dinâmico. Você falou que gosta do CrossFit, talvez porque tenha feito treinos de musculação, aquele famoso 4 de 10, que é chato pra caramba. Monótono. Se você senta, uma mulher que bota pra treinar peitoral, né? A mulher senta num supino, que a mulher gosta de treinar perna, glúteo, dá uma animada maior.
Né? Bota a mulher para treinar um peitoral e fala, faça 4 de 10 aí com 1 minuto de descanso. A mulher faz uma série e fica com aquela cara, ouvindo aquela música sertaneja tocando lá na academia, e aí 1 minutinho pensando em nada, mais uma, te dá tempo de pensar em ir embora. Te dá tempo de ter raiva. Não quero isso aqui, não quero fazer isso aqui mais. Então é muito legal colocar, assim, eu faço biset, superset, cluster, faço rest pause, porque eu consigo divertir um pouco mais a aula, fazer mais exercícios e imprimir mais volume no treino. E assim a gente gera mais resultado. Legal. Eu percebo, André, assim, eu tenho trabalhado muito na conscientização das minhas pacientes de entenderem que fase do ciclo menstrual ela está, né, em que fase de vida também ela está. Mas com relação ao ciclo menstrual, aquelas que menstruam, isso é importante da gente falar aqui, que é a paciente que não faz uso de nenhum método hormonal. Então, aquela paciente que usa DIU de cobre com prata, ou ela usa preservativo, ela tem um ciclo realmente menstrual. E eu venho incentivando que elas reconheçam, porque isso é importante não só do ponto de vista de treino, enfim, mas do ponto de vista de autoconhecimento, né? De ela saber manejar o que é que ela pode encarar naquela fase do ciclo, né? Naquela fase do ciclo. E aí você percebe que quando a gente tem a nutrição, educador físico e médicos alinhados, assim, a gente consegue fazer com que a mulher, ao invés de detestar o ciclo dela, ela consiga ter potencialidades, né, assim, potencializar as possibilidades dela em cada fase do ciclo. Então, se ela objetiva ganhar massa muscular, se ela objetiva perder gordura, então a gente pode jogar com a nutrição e a educação física, usando os hormônios ao nosso favor, ao invés de termos raiva dos nossos hormônios. Perfeito. E assim, aí eu queria te perguntar, a gente vem falando muito sobre emagrecimento, e eu acho que não pararemos de falar, já que sobrepeso, obesidade, é cada vez mais prevalente na nossa sociedade, de uma forma geral. Mas a gente fala muito sobre emagrecimento, sobre canetinhas, sobre medicações, arsenal médico, de medicações que a gente tem hoje. E a gente não fala tanto, né? Eu tenho procurado falar, mas a gente não fala tanto sobre a importância de ter uma massa muscular saudável. Não quer dizer apenas uma massa muscular proeminente como a sua, mas assim, um músculo que seja funcional. A gente olha para o músculo, de uma forma geral, como um arcabouço, né? Como esteticamente falando, ou na velhice a gente olha como uma estrutura, a estrutura que nos mantém, exatamente. E agora, né, há muito tempo a gente sabe, mas só agora a gente tem trazido isso para o meio científico, médico, que é falar sobre o músculo como glândula endócrina, né, como um órgão endócrino. E as possibilidades, e assim, a importância que a gente que tem em ter um músculo funcional para longevidade. E aí a gente tem os desafios da mulher, né? Os declínios hormonais, enfim. Como que você enxerga essa... E, de uma forma geral, a mulher, quando é incentivada a fazer exercício físico, o primeiro exercício que ela vai buscar é o aeróbico. Né? Ela vai fazer esteira, ela vai fazer dança, caminhada. A gente não tem... De uma forma geral, a aptidão, a gente não gosta de fazer musculação, né? Eu sempre falo, eu faço há mais de 10 anos, mas faço sem gostar. E faço todo dia. Mas como é que você enxerga isso dentro do público feminino, que é o seu maior público de trabalho, a importância da gente manter massa muscular e quais são as suas estratégias? Vamos lá. Pergunta importantíssima e o assunto é longo. Costumo dizer que a gente está numa epidemia de obesidade e de baixa quantidade de massa muscular nas pessoas. Obesidade sarcopênica. Justamente, obesidade sarcopênica. Tem um estudo de 2022 que é uma meta-análise muito boa, provando que a quantidade de massa muscular está totalmente relacionada com mortalidade, com baixa de mortalidade em 17%. 17% é muita coisa. Então, se a gente faz a musculação com 20, com 30, com 40 anos, 60 anos, se quiser chegar a 80 e 90 anos e 100 anos muito bem, tenha músculo. Tem que ter músculo. Vamos lá, a gente pensa muito no músculo como estética, né? Se fala muito como estética, bombou na internet desde 2016 no Instagram, essa coisa de influencer, treinando, e estética, e mulheres magras e tal. Só que a gente não pensa no músculo também como um aparelho motor,
né? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente precisa dele. O músculo vai ser muito importante no aumento da densidade mineral óssea, porque o osso tem que receber o impacto axial para poder aumentar a densidade mineral óssea e evitar que a gente se frature, evitar que a gente tenha queda, e queda no idoso, né? É uma das coisas que matam, né? A gente tem que pensar também que o músculo é um órgão endócrino, é um ôrgão metabólico, é um órgão vivo que participa da produção hormonal, né? E participando dessa produção hormonal vai ter uma espécie de facilitação no controle da glicemia, e a glicemia está relacionada com diabetes, e diabetes mata a gente pra caramba. Então, assim, quanto mais músculo tivermos, né, menos probabilidade a diabetes a gente vai ter, a gente vai melhorar. Morte, né, a diabetes traz sequelas. Traz sequelas. Cegueira, justamente. Perda de membro. Então, perda de membros, né? A diabetes, para mim, realmente é uma doença que é silenciosa e deletéria. Se a gente não pensa nela, a gente vai empurrando com a barriga para o momento que a gente tem menos resistência a sobreviver a ela. Justamente. É na velhice. Justamente que eu fiquei impactado quando eu fiz meu último estágio em nutrição, não foi o penúltimo. Foi o penúltimo, numa UPA, na UPA de Brotas. E eu nunca tinha tido contato com o hospital, não sei quando o meu pai faleceu, ficou internado durante um tempo, eu tive meu primeiro contato com o hospital. De ficar ali, né, acompanhante sempre e tal, mas nunca tinha trabalhado em um hospital. E aí, quando você vai ver as pessoas jovens, de 40 anos, eu tinha paciente que eu tinha que fazer a dinâmica nutricional ali de entrada do paciente, escolher que comida que ele ia comer e tal. E aí, conversando com todos, gente de 40 anos já tinha perdido 2 dedos. Eu conversava, cara, como é que você deixou chegar num ponto desse? Pescador da ilha, cara bonitão, grande, e já tinha perdido os 2 dedos e estava brincando ainda, né? Não sei se vou melhorar a alimentação, não, que eu gosto de açúcar pra caramba, e não sei, entendeu? Então, assim, você percebe que a diabetes, quando você tem um contato com o hospital, professor de educação física não tem contato, a não ser o que trabalha com o hospital. A gente tá mais em academia, a gente vê mais as pessoas saudáveis, externamente saudáveis, né? Quando você percebe uma pessoa sem membro, quando você percebe uma pessoa chegando de maca, chegando de carro, né, acamada, você entende que essas doenças metabólicas matam pra caramba. Voltando para a coisa do músculo. Eu estava falando da parte, como você falou, como órgão endócrino. E ele vai ser muito importante nessa parte de conduta hormonal para evitar que você entre na diabetes. E também tem a parte estética, que é ótima. Então, assim, você fica... Hoje em dia, você percebe que tem uma forçação de barra em relação às pessoas terem um corpo atleticamente bonito, né? Esteticamente bonito. Mas você ficando com a cintura reduzida, vamos pensar na síndrome metabólica, né? Que seria circunferência de abdominal elevada, seria colesterol alto, seria resistência à insulina e seria pressão alta. Então, quando você emagrece, não é só a questão estética, você reduz também as chances de entrar em síndrome metabólica. Mas que bom que as pessoas estão tendo uma visão agora já diferenciada para a estética. Assim, o exercício físico levou as pessoas para a academia por uma questão estética, mas a gente tem um ganho secundário. Pensando como consequência, né? A gente pensa na estética como consequência. Acho que nosso papel realmente é conscientizar que não é só isso, porque acho que torna algo mais potente. Dá um valor e dá uma voz maior à atividade física. Porque parece só mediquês, é só conversa chata de médico, porque a gente faz isso todos os dias no consultório. Faz parte da anamnese. Faz atividade física? Você faz Legal. Que tipo de atividade física? Qual a intensidade, a duração? Quantas vezes na semana? E, assim, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, assim. Perguntar, entender e mostrar a importância. Porque a atividade física é a única coisa que você pode fazer por você mesmo. Você quebra o ciclo da Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim. Poxa, Gabriela. que legal. Porque assim, eu já nasci, fui um bebê grande, já nasci gordo. Eu já escutei pessoas falarem isso. Eu já nasci gordo. Minha família já tem diabetes. Tipo assim, é uma sina que eu preciso carregar. Mas não é por aí. Você pode fazer a sua história, você pode mudar. E você muda a partir
de atos como entender que a sua saúde necessita, é o que eu falo com minha filha, é o combustível. Qual combustível você quer colocar na sua máquina? Legal. Atividade física e uma alimentação saudável. É o quebrar o ciclo Gabriela. Tem muita gente que fala básico, assim, né? eu não consigo emagrecer, que eu não vou emagrecer nunca, André, que eu tenho um quadril largo, meus ossos são É de largos. nascença. Aí tem alguns estudos que mostram ressonância magnética, que você vê o corpo de um indivíduo obeso e uma pessoa magra, né? Que você vê que o quadril, a ossatura tem a mesma... Parecido. Parecidíssimo. Então, assim, aí você falou do segredo, né? Puxando pro segredo, voltando pro segredo, né? Eu acredito que seja essa dinâmica de treino menos chata, né? Onde antigamente se pensava em circuito. Posso te falar como a sua aluna? Pode. O que é que mudou, assim, eu já vinha de vários treinadores e tudo mais, e eu tenho muitas lesões na coluna, né, que me sentia limitada para fazer alguns movimentos. E no primeiro dia, no primeiro treino da gente, André não alisou. Ele disse, vai treinar intenso. Você vai fazer um agachamento até a amplitude que para você for confortável, segura, mas que seja um movimento de agachamento. Então, o que mudou para mim, né, assim, a essência que se deixou em mim é o seguinte, eu não preciso, aliás, eu posso treinar intenso. Eu preciso treinar intenso. Eu preciso levar aquele músculo à fadiga, porque a mulher, de uma forma geral, é o que a gente chama de treino fofo, né? A gente tem... Né? Não é que, a tendência. E a gente tem aquela coisa, aquela inocência, eu vou ficar muito forte. Né? Então, assim, eu acho que a marca que você deixou em mim assim, é o treino bem feito, o volume adequado para uma mulher, né? O volume adequado para uma mulher, respeitando a execução do exercício, mas principalmente a coisa assim, você pode treinar intenso e deve treinar intenso. E é isso que eu tento trazer também para meus pacientes. Legal. Não sei se você ia falar alguma coisa diferente disso. Não, mas era isso mesmo. Até na escolha de exercícios, por exemplo, temos algumas lendas como mulher só vai desenvolver perna se fizer agachamento com barra nas costas. Quem disse? Tem pessoas que não se sentem bem fazendo agachamento com barra bota pela frente, faz um teste, não rolou pela frente também, coloca o agachamento sumô com peso na mão, pode colocar um peso aqui. A gente pode evitar essa pressão axial de coluna de outras maneiras e trabalhar a perna. Foi exatamente isso. A gente não precisa também pegar altas cargas. Eu acho que trabalhar expectativa e realidade. As pessoas querem começar, com certeza. Tipo, pegando muito peso já. Quer desenvolver o músculo muito rápido. E a atividade física é investimento a longo prazo. Não adianta você querer começar hoje e ter o seu corpo do sonho. Porque não é só sobre corpo que a gente está falando aqui. A gente está falando sobre saúde. Então, assim, você vai investir cada dia um centavinho ali na sua poupança. Perfeito. E aos poucos, não queira pegar o peso máximo no primeiro dia, porque você vai se frustrar e não vai querer voltar amanhã. Perfeito. Começa devagarzinho, vai valorizando seus pequenos ganhos, que eu acho que é isso que faz a coisa andar e fluir. Então, assim, eu sou uma pessoa que não tenho muita força. Eu tenho resistência. Então, eu faço... Por isso que acho que talvez o CrossFit, para mim, é algo que, sei lá, mexe comigo e que me faz sentido. Porque eu faço com muita intensidade e fico bem no final. Mas a carga é pequena. E eu vejo todo mundo de barra cheia, aquilo ali não me desmotiva, não. Porque que bom. A comparação é com você mesma. Justamente. Eu entendo que funciona para mim. Botar muita carga não funciona porque ainda não tenho força. Então, vou fazer. Um dia vou aumentar? Vou. Mas minha expectativa não é pegar muito peso e ficar com muito volume. É cuidar da minha massa magra. E é isso aí. Maravilhoso. A gente trouxe já o cerne do nosso episódio de hoje, que é falar do músculo como um órgão endócrino ativo. Não é algo... E que consegue fazer com que a mulher previna doenças cardiovasculares. A gente consegue diminuir a pressão arterial, a gente consegue regular o açúcar, a nossa glicemia. A gente consegue tirar a mulher da síndrome metabólica, né? E por fim, diminuir risco cardiovascular. A gente consegue diminuir o risco de osteoporose. A osteoporose hoje tem uma mortalidade. A mulher na pós-menopausa que fratura um osso por osteoporose, ela tem uma mortalidade maior do que todas as causas juntas. Né? Maior do que câncer e maior do que qualquer outra causa que você possa pensar. Engraçado que ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. E para a gente ter saúde óssea, não existe saúde óssea sem saúde muscular. Né? Ao longo da vida, André, que a gente, né, como a gente trabalha, eu e Gabi, a gente tem pacientes de todas as idades, né? Assim,
E aí eu trabalho muito com a paciente que tem mais de 40 anos. Até os 25 anos a gente está construindo músculo, construindo osso, mas depois dos 30 a gente já tem perda de massa muscular, principalmente em mulheres. Depois dos 40 anos, e principalmente ali na transição menopausal, por conta das mudanças hormonais, há uma mudança no tipo, na forma como a mulher ganha peso, certo? Porque nosso ganho de peso é determinado, em grande parte, por um hormônio chamado estradiol. O estradiol é o hormônio que nos faz mulher, digamos assim, o nosso fenótipo, as nossas curvas. E o envelhecimento dos ovários ao longo, né, dos anos, e causando a redução do estradiol, isso vai modificando a forma como a mulher ganha peso. Normalmente a mulher ganha mais gordura, quando ela engorda, na região coxo-femoral, né, na região glútea, quadril, um pouco nos braços, mas diferente do homem que ganha gordura central, né, gordura abdominal. Quando a gente chega próximo da menopausa, ali na transição, e depois dos 40 anos a gente observa isso, uma mudança nesse ganho de peso. A mulher passa a ficar um pouco mais androgênica, ela ganha mais gordura abdominal. Então, e perde músculo. Então, às vezes, isso é muito importante da gente falar, porque a mulher, talvez ela não mude o manequim dela. Ela continua vestindo a mesma roupa que ela vestia antes, mas a composição corporal dela mudou. Ela tem menos massa magra e ela tem mais gordura. E aí eu queria trazer esse gancho para você. Como que você avalia a composição corporal das mulheres? E se você acha que o que a gente aprende, nós médicos aprendemos a calcular IMC, né? Que é dividir o peso pela altura ao quadrado. Legal. E isso, às vezes, não reflete a saúde metabólica nem muscular da mulher. É a história da falsa magra. Então, qual é o instrumento que você usa hoje para avaliar a qualidade da composição corporal? E quais são as estratégias que você tem utilizado na mulher 40+, que começa a ter esse ganho de peso diferente? Perfeito. Vamos puxar da parte do IMC, né? O IMC é um dado que a gente vai avaliar grandes populações, geralmente sedentárias, que não fazem exercício, e o ganho de peso ali tem baixa quantidade de massa muscular e é mais a gordura e outros componentes. Então, o IMC vai ter um pouco mais de sentido. Quando você pega uma pessoa que tem um ganho de massa muscular, o IMC não vai bater legal. Tem um fisiculturista que eu acho que ele tem 110 quilos e tem 1,81 m. Você vai pegar o IMC do cara com obesidade grau 2 e o cara tem 6% de massa gorda no corpo dele. Então, não faz muito sentido. Mas a gente usa, o IMC vai ser usado para grandes populações. Eu faço as minhas avaliações físicas hoje por bioimpedância, que é uma avaliação, é um método indireto de avaliar, assim como o adipômetro, assim como outros tipos de avaliação. Se a gente quer uma avaliação padrão ouro, a gente vai para o DEXA ou para ressonância. No dia a dia? No dia a dia não faz sentido uma pessoa... mas a bioimpedância vai ser muito legal. Aí eu uso a bioimpedância, uma balança muito boa. Eu uso com os pacientes presenciais e uso por inteligência artificial os pacientes online. Eles tiram 2 fotos, são 2 tipos de foto, e eu coloco lá no software e ele faz o cálculo e bate muito legal. Até a parte de perimetria. Eu fiz uma foto com uma paciente minha recentemente, a gente foi comparar a perimetria e bateu ali de 0,5 centímetro, 1 centímetro a menos. Ótimo. Muito legal. E assim, esse programa deve ter uns 2 anos. Ainda está ali em atualizações. Então, assim, imagina isso daqui a uns 5 anos. Antigamente, a gente fazia a consulta online sem avaliação física. Hoje já pode fazer avaliação física por consulta online. Aí você falou do ganho de peso em mulheres, né? Aí já entra a parte de alimentação. Uma paciente minha recente, ela tem mais de 60 anos e ela se exercita, sempre se exercitou, não estava em sobrepeso, estava ali quase chegando no sobrepeso, mas uma gordura abdominal, aquela barriga estufada, a gente fazia musculação e aí a gente foi fazer o plano alimentar. Eu fui escolhendo alimentos desinflamatórios, uma dinâmica desinflamatória dentro da alimentação, aumentando o ômega 3 e aumentando mais o consumo proteico dela, que era baixo, explicando algumas coisas. Olha só, essa água de coco aqui que você está tomando livre, água de coco tem caloria, é muito saudável, vai te fazer muito bem, mas se você quer perder um pouco de peso, no cálculo energético ela pode se sobrepor e aí você não consegue entrar em déficit
Por causa da água de coco, desse excesso de 1,5 litro de água de coco por dia, que era livre demanda. Ela estava afim de sair da academia, comprava 1 litro, em casa tomava um pouquinho mais. E aí eu fui selecionando, coloquei água de coco, mas tem lanche, né? A gente vai fazendo o cálculo e ela topou a viagem. Ela criteriosa, assim, ela, André, não tô com fome. Impressionante quando eu boto comida pra caramba, que o paciente se engana. Às vezes ele acha que está comendo pouco, mas ele está comendo muito em valor energético, em densidade calórica, mas pouco em volume. E quando você coloca volume com baixa densidade calórica, o paciente, caramba, não é muita comida não. Eu falei, não é muita comida não, faça o teste, coma. E a gordura abdominal dela diminuiu muito, mas assim, foi demais, foi lindo o resultado em menos de 2 meses. Fazendo musculação. Fazendo musculação. Eu lembrei de logo quando eu tive minha primeira filha, eu fui na nutricionista para ganho de massa magra. E aí a gente fez um plano alimentar. Só que assim, com filho pequeno você não consegue treinar da mesma forma, com a mesma intensidade. E aí eu fui comer certinho ali. Só que assim, a quantidade de proteína era grande. Vou até pegar esse gancho da proteína. Era muita proteína, baixo carboidrato. E aí eu já tinha perdido o peso da gravidez, era mais para ganho mesmo de massa muscular. E no final, quando a gente fez a nova bioimpedância, eu tinha perdido músculo, porque eu não conseguia ingerir a proteína que ela me sugeriu e aí diminuiu o carboidrato. Então, assim, a gente não tem percepção. E consumir proteína é muito difícil. Muito. É muito difícil, porque eu tento há anos já. A minha maior... Há uns 3 anos eu tento ingerir a proteína da forma adequada, mas é muito difícil. E é mais difícil até de preparar uma proteína do que um carboidrato. O carboidrato tá ali mais fácil para você consumir. É mais fácil fazer, com certeza. Então, na correria... É até mais barato. É difícil preparar, é difícil consumir. Quando você tenta alinhar as duas coisas, realmente, para mim, é o maior desafio. E aí, quando você exemplificou essa sua paciente, para mim faz o maior sentido. Então, a gente tem que alinhar as duas coisas. E, assim, a proteína, que é o desafio do meu momento, talvez seja o desafio populacional. Como você faz para inserir nas suas pacientes essa consciência de que a proteína que vai ajudar na formação da massa magra e como consumir de maneira adequada? É que está o ponto de que vocês estão fazendo um negócio fantástico aqui, que é explicar para a população como funciona o acesso à saúde, qual o caminho, os porquês, né? As pessoas às vezes não sabem os porquês. Eu coloco um monte de proteína lá e não explico o porquê. Explicar como é que acontece a síntese de proteínas, o músculo vai ser desenvolvido assim, mostrando que não é durante o treinamento que o músculo vai estar desenvolvendo, tem um catabolismo durante o treino, o anabolismo vai ter depois, junto com sono, descanso, o consumo proteico. E vou explicando quais os alimentos que são proteicos. Às vezes as pessoas não sabem. André. Não sabem, só sabem do ovo. A ovo é proteína, né, André? Ovo e frango. Ovo e frango. E aí tem que ter um cuidado com o preparo também, que às vezes você pode fazer 3 ovos, só que você coloca um monte de manteiga. Então, assim, aí você esquenta a manteiga, satura a manteiga lá, deixa o negócio, né? Aí tá até pretinho a manteiga, fica até um pouquinho mais escura. A pessoa às vezes gosta de manteiga mais escura, coloca os 3 ovos. Estragou a sua proteína. Aí você aumenta um pouco a quantidade de gordura do ovo. E a caloria. Então, e a caloria. Então, dentro de uma dieta de déficit calórico, a gente tem que ter muito cuidado com o preparo. Preparo de carne, preparo dos ovos e preparo de outros alimentos. Eu tento não colocar whey. Eu tento, né? Se eu percebo que a pessoa tem muita dificuldade de fazer o consumo proteico, que dá para se fazer um consumo proteico de 1,6 grama de proteína por quilo corporal com comida. Com certeza. Dá para você selecionar uma pessoa que come até 4 vezes, por isso que é legal o fracionamento. Não tem nenhum estudo que mostre que as pessoas precisem comer de 3 em 3 horas. Nenhum. A gente que criou essa ideia... que o ser humano adora número, adora é mais didático, e para evitar também que as pessoas ficassem muito tempo sem se alimentar. Quem fica muito tempo sem se alimentar vai ter uma probabilidade maior de comer alimentos mais gordurosos e mais calóricos. E ninguém fica com muita vontade de comer salada. Não. Né? Não. Muita vontade de comer um chocolate, muita vontade de comer uma coisa mais calórica e palatável. Isso. Então criaram essa ideia das 3 em 3 horas, mas não é uma obrigação. Uma pessoa pode comer duas vezes durante o dia, 3 vezes durante o dia, mas o negócio é que fazer um consumo proteico em 3 refeições, que é uma pessoa que tiver que fazer ali 1,6 gramas de proteína por quilo ou 2 gramas, é muito difícil, vai ter que colocar muita proteína. Mesmo que tenha um estudo que já mostre que a gente tem que ter um cuidado com isso, que é um estudo novo, mas que a gente imaginava, um consumo muito grande de proteína não seria absorvido. Aí chutaram
30 gramas é o máximo, 35 é o máximo. Lembro quando eu gostava de churrascaria, me entupia de carne, e aí uma pessoa me falou, não, André, tem que ter cuidado que esse consumo de carne não vai gerar tanta proteína assim. Fizeram um estudo agora que mostra, aí fizeram um teste, acho que 1 hora, 2 horas, 4 horas e 12 horas depois, para avaliar a síntese proteica de um consumo de 100 gramas de proteína através do whey. Achei fantástico. No pós-treino. A gente tem que ter cuidado, é um estudo novo, vamos avaliar ainda, né? Mas já é uma porta aberta para a gente estudar um pouco mais isso. Então, assim, fizeram um consumo de 100 gramas de proteína com whey no pós-treino. E essa avaliação de hora foi vendo que em 12 horas rolava a síntese proteica. O que se falava que antes que não, que faria gliconeogênese, seria transformada em energia essa proteína em excesso. Um pedaço seria transformado em energia, em glicose e tal. Mas aí foi mostrado que não. Repetindo, tem que ter mais estudos, que é uma coisa muito nova ainda. E não é, assim, coloquei muita proteína no pós-treino. Essa proteína vai ser utilizada na síntese e o que sobrar não vai ser jogada fora, assim, o corpo vai eliminar. É isso que o estudo mostrou. Isso que o estudo tecnicamente a gente imaginava isso, né? Que ou seria jogada, seria excretada, ou então seria armazenada em forma de glicogênio, né? Então vamos comer proteína. Aí, então, não precisa comer também 100 gramas de proteína, como é muito novo o negócio, a gente vai vamos ser mais conservadores, né? Bom senso. Então, a gente vai utilizar ali, poxa, se você fizer 4 refeições no dia e tentar colocar uns 35 gramas de proteína, você vai consumir 140 gramas. Durante o dia, 140 gramas é proteína pra caramba. Só que o segredo é você montar um plano alimentar que contemple essa quantidade proteica com alimentos que a pessoa gosta de consumir. Porque senão ela vai tirar do prato. Tem que alinhar muito. Ainda vou complicar mais a sua vida, André. Assim, então, só para organizar o nosso raciocínio, a gente está falando sobre a importância de construir músculo, manter massa muscular ao longo da vida, que a tendência é perder. E para isso a gente precisa de treino intenso, treino com boa intensidade. E a gente precisa da matéria-prima, né? A gente precisa de proteína. Nós não temos um armazenamento de proteína no corpo como a gente tem glicogênio, né? A gente tem glicose e gordura armazenadas. Toda proteína é funcional. Ela está fazendo alguma função. Ela está formando colágeno, ela está formando matriz óssea e músculo, enfim. Só que como eu trabalho também com performance da paciente, é a minha maior dificuldade de convencer a paciente. Porque culturalmente não é comum que mulher não tem paladar para proteína igual ao homem. Começa por aí. Nosso paladar é muito mais assim para carboidratos. E culturalmente, a nossa dieta é pobre em proteína de uma forma geral, né? A nossa pirâmide alimentar, né, que a base é carboidrato, né, refinado. Então, quando eu falo para a paciente que ela vai precisar aumentar aquele consumo proteico, é um desafio. Primeiro que ela não gosta, a dificuldade de preparo, assim, às vezes, como o Gabi falou, e eu vou lhe colocar uma terceira dificuldade, capacidade digestiva. Então, com envelhecimento, depois dos 40 anos, a gente já produz menos enzimas digestivas, a gente produz menos ácido clorídrico, né, que são muito importantes para a gente digerir essa proteína chegar no nosso intestino e aqueles aminoácidos serem, de fato, absorvidos e cumprirem a função deles, né? Então, para o nutricionista, ainda há esse desafio de eu não posso pesar a mão naquela refeição, às vezes, porque a minha paciente tem mais de 40 anos e ela não consegue digerir aquilo ali. E aí ela vai ficar estufada, ela pode ter refluxo, ela pode, enfim, desencadear até um quadro de desbiose por conta da sobra alimentar, né, daquela proteína que não foi digerida. E é aí que entra, pelo menos é assim que eu faço, e acredito que você também, a suplementação. Quando a gente entende que eu não vou poder pesar a mão naquela paciente, naquelas refeições, né, de proteína, eu vou lançar a mão dos suplementos proteicos. É assim que você faz? E quais você usa? Legal. Vamos lá, você falou do lance da desbiose. Geralmente a gente pega as pacientes em desbiose. Mesmo que se faça um questionário de desbiose com perguntas óbvias, ali aí dá baixo risco de desbiose, você percebe que não é. Né? Às vezes as perguntas... Você já sabe, a clínica é soberana, né? Como o médico fala. Então, assim, a gente já avalia, já faz o questionário vários antes, né? Já manda um pré-consulta, já entendi mais ou menos o paciente, e durante a consulta eu vou investigando mais. Quando chega lá no questionário em si, de desbiose, percebe que deu o baixo risco, mas eu, pela minha avaliação, eu já chuto para médio ou alto risco.
Então, a gente precisa fazer um tratamento desse intestino. Digestão. Como é que eu vou colocar muito? Vou fazer um cálculo proteico. Olha só, vou fazer um cálculo proteico, porque pela literatura aqui a gente tem que fazer um consumo de 2 gramas de proteína. Quem está fazendo treino muito intenso, quer muita hipertrofia, vamos jogar 2 gramas de proteína por quilo corporal. Não vai ser bem assim, que não vai ser bem absorvido. Então, eu tento fracionar mais as refeições e baixo proteína. Não coloco 2 gramas, não. Começo um pouco mais baixo. Já surte um baita efeito, que essa paciente não consumia nem 0,8. Né? Então, já surte um baita... Ai, André, estou mais fortinha, já vai me manda foto. Realmente estou conseguindo desenvolver as costas, que eu gosto muito de treinar costas em mulher. Acho que essa parte estética, assim, a gente tem que também dar, né? A gente quer saúde, obviamente, mas eu vou na onda ali. Pô, o que é bonito? O que é mais visto em uma mulher, né? Aí eu coloco, então eu vejo que eu estimulo as mulheres a... incentivo, né? Glúteo, perna, costas é muito legal. Colocar o vestido e colocar as costas de fora e tá trincadinha é legal pra caramba. Mas aí, para chegar nesse ponto, a gente tem que fazer um cuidado com a alimentação. Então não é só o treino. Posso fazer um baita de um treino pesadíssimo, ela não faz um consumo adequado de proteínas, ela não dorme bem, né? Então tem que pensar nisso também, conversar com o aluno, conversar com o paciente em relação a sono, que dormir bem não é dormir muito. Dormir bem compreende a sensação de sentir descansado quando você acorda. Isso aí é bem difícil. É muito difícil. Eu converso muito em relação ao café. As pessoas tomam muito café. Eu tomo muito café, eu gosto. Parei de tomar café pelo menos a partir da tarde. Sim. Era um hábito que eu tomar café até a noite, que eu tinha uma ideia de, eu consigo dormir, então eu durmo bem. Não é. Mesmo que você consiga dormir e acorde pouco durante a noite, talvez se você não tenha chegado lá no sono REM, lá no sono reparador. Não produziu GH, testosterona. Justamente, não colocou o quarto todo fechado, que a gente também responde com melatonina, com GH, com escuridão. É necessário isso. E as pessoas não dão muito valor ao sono. É engraçado que existem coisas naturais que a gente não precisa pagar nada, não precisa de nenhum suplemento. Não precisa, né? Você só precisa fechar a cortina do seu quarto. Olha só. E a gente às vezes não valoriza e... Dormir um pouco mais cedo, parar de pegar o celular, falo isso pra mim mesmo, viu, André? Parar de pegar o celular de noite, larga o celular, mas é difícil, né? E aí tem que responder aluno, às vezes é a hora que eu quero escrever alguma coisa. Limites. Vem um insight ali, mas tem que ter limite, né? E aí a suplementação. Quando eu percebo que esse paciente não vai consumir, André, não gosto. Tem paciente que não gosta de atum. Exatamente. Não gosta de frango. De ovo. Detesta ovo. Salmão. Peixe. Aí eu falo, caramba, e agora? Sobrou o que pra mim? Cogumelo. Cogumelo, a quantidade de cogumelo pra você atingir proteína, tem que botar 1 quilo de cogumelo. Né? Não é um pouquinho de cogumelo no seu prato, além da proteína, sua proteína vegetal, que não tem um alto valor biológico assim, você tem que botar uma tonelada de cogumelo, de shimeji, para poder atingir uma quantidade proteica ideal, e não é assim que funciona. Então, assim, eu pensei, olha só, vamos colocar o whey aqui, né? Às vezes colocar meia dose de whey num ponto do lanche, a pessoa às vezes faz uma fruta com aveia para gerar um pouco mais de saciedade, aumentar o consumo de fibra, melhorar a desbiose, melhorar a constipação intestinal e ainda aumenta a proteína colocando um pouquinho de whey. Whey de baunilha. Eu coloco mamão com whey de baunilha e psyllium, é legal pra caramba. Troca, gente, pelo leite ninho, ó. No lugar do leite ninho, Troca o leite ninho, justamente. E aí você coloca no outro lanche, né? Ou então coloca no pós-treino. Necessariamente a gente não precisa de um consumo proteico imediato no pós-treino, né? Você pensava assim também, a gente tinha que sair da academia chacoalhando a garrafinha. Já não precisa. O importante é o cálculo proteico diário, o quanto você vai consumir durante o dia todo. Aí que você dorme é que vai rolar uma síntese melhor com GH, com toda a dinâmica do sono. Mas o importante é o consumo durante o dia todo. Mas eu uso o ômega 3, porque as pessoas não consomem peixes mais gordurosos aqui em Salvador, né? E o ômega 3 ajuda na hipertrofia? Ajuda muito. Saúde cognitiva, melhora de hipertrofia. É um anti-inflamatório, né? É um anti-inflamatório. O problema do ômega 3, na verdade, assim, não é problema, mas o que eu escuto muito de queixa das pacientes, doutora, e aquele gosto de peixe, doutora, existem ômega 3 que
tem uma palatabilidade melhor. Tem marcas agora que estão fazendo. Então, Exato. a preocupação é essa, né? Agora são micro preocupações, né? Exato. Antigamente era só fornecer aquele nutriente que o ser humano precisava, não importar sabor. E agora a dinâmica, a ideia é reduzir algumas coisas ruins de sensação, de digestão, palatabilidade. Eu tendo até a indicar algumas marcas, porque assim, eu já passei por esse caminho. Eu acho que talvez se eu facilitar o caminho da minha paciente, legal ela vai querer aderir melhor. Não estou ganhando nada com nenhuma marca. Eu não ganho nada. Mas eu indico assim, sempre uma e eu gosto muito, indico pelo preço, eu tenho cupom de desconto lá, então... Faço muito ômega como recovery muscular, né? Pós-treino, a paciente, principalmente aquela que tem fibromialgia, ela já tem uma tendência a ter mais dores, né, no pós-treino. E aí você encaixa ali o processo inflamatório mais acentuado, né? Um ômega 3 e creatina. Creatina hoje é o suplemento mais amado do mundo, né? O mais estudado, assim, acredito que seja o mais estudado. A gente vai em portais de artigos científicos, a gente encontra muito, são centenas e milhares de artigos sobre creatina. E... Poxa, o que eu posso falar da creatina aqui? Eu sou apaixonado pela creatina, né? Já tomo há muito tempo. A gente tinha aquela ideia de que tinha que fazer umas pausas, né? Já foi visto que não precisamos dessa saturar, pausa. Né? E eu sou do tempo que a creatina era coisa de marombeiro, de gente maluca que estava querendo estourar com seu rim. Eu sou desse tempo. Eu sou do tempo de tomar aminoácido, tinha um aminofluid que eu ia escondido na farmácia, botava numa bolsinha pra ir pra academia e tomava no banheiro. Olha pra isso. Era a colherzinha, que você não servia pra nada aquele negócio, mas tomava aquela colherzinha achando que era bomba naquela época, né? Tinha, sei lá, 19 anos. Para o músculo, a creatina, de que forma ela ajuda a hipertrofia? Ela vai aumentar os depósitos de fosfocreatina no seu músculo. É como se a gente precisa para fazer a musculação, o principal substrato ali vai ser o ATP. Então ele tem um tempo de uso. A creatina, vamos lá, a grosso modo, é que ele vai aumentar esse tempo de uso do ATP. Aumentando esse tempo de uso, você consegue pegar uma carga maior, você consegue fazer um exercício com mais eficiência. Aí tem um acúmulo de líquido intracelular, que isso já favorece um pouco mais volume, por isso que a pessoa fica um pouquinho mais forte. Antigamente, eu não sei se é real isso, nunca fui a fundo estudar, mas se falava muito do acúmulo de líquido, a retenção líquida que a creatina dava no passado. Acredito que não era bem isso. Seria as pessoas que não mudavam o plano alimentar, continuavam comendo errado, tomavam creatina, aumentavam o percentual de gordura e culpavam retenção de líquido que a creatina estaria dando. E existe um melhor momento para tomar creatina? Com a refeição. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, mas junto com carboidrato. Mas não tem nenhuma relação com treino? Não tem. Ela não é um pré-treino. Sim. Ela é de uso crônico, né? Então, o recomendado é fazer o consumo de creatina junto com um carboidrato. Perfeito. Ótimo. A creatina é um combo, né, de prescrição, porque ela tem outras funcionalidades. É uma queridinha do momento, né, André? Assim, né? A gente tem neurologista prescrevendo creatina, né, melhorando a performance em pacientes até já doentes com Alzheimer. Então, a gente usa para... Eu te falei, a gente conversando, eu uso a creatina como um suplemento mitocondrial. Melhorar a energia celular, né? E, consequentemente, eu vou melhorar uma paciente que tem fibromialgia, uma paciente que tem queda de performance cognitiva. Então, não é só músculo, é um suplemento que realmente vale a pena, né? No rol de prioridades. Está conectado com saúde, né? Não é só músculo, né? Perfeito. Osso, né? Então, osso. Então, vale a pena. O checklist está grande já. Nossa, vale muito a pena. Musculação, proteína, whey protein. Creatina, ômega. E eu acrescentaria a vitamina D, porque é um hormônio anabólico. Apesar de chamarmos de vitamina, é um hormônio não esteroidal que tem ação anabolizante, melhora a resistência insulínica. O que mais? Colágeno, vai nessa lista? Colágeno é aminoácido, né? Então, eu creio muito que colágeno para hipertrofia, ele seria uma proteína de baixo valor e cara. Fica devendo para hipertrofia. Fica devendo para hipertrofia. Tem alguns estudos em colágeno para melhora de partes moles, como tendão e ligamentos. Tem alguns estudos que mostram isso. Eu acho que o marketing do colágeno foi muito bom. Ficou muito legal porque ficou conectado com mulher, né? E beleza, né? O rótulo é bonitinho, é mais rosa, não tem aquela coisa do marombeiro lá na frente da capa, então dá uma amaciada. Sim. Seria uma Dior
um Yves Saint Laurent ali eu vou dos defender, suplementos, né? Ó, você é o advogado do diabo. Eu vou defender um pouco o colágeno, assim. Eu não, como você disse, ele tem não tem pouca leucina, ruim, não é tão bom para hipertrofia, mas alguns pacientes, a gente tem alguns estudos mostrando que a gente tem uma boa funcionalidade, por exemplo, no colágeno, como na integridade de barreira intestinal. Então, paciente que tem desbiose, paciente que tem um intestino hiperpermeável, doenças autoimunes, ele pode ser uma mão na roda aí nesse sentido. Mas para hipertrofia, de fato, eu acho que é um investimento, o custo-benefício não vale a pena. Fizeram um bom estudo fazendo uma avaliação de mulheres que consumiram o colágeno. O treino era treino fofo, né? Era um treino fofo que fizeram. Não era um treino pesado, eram 4 exercícios, se não me engano, 4 a 5 exercícios, talvez fossem, acho que são 16 mulheres, e elas tiveram uma melhora em hipertrofia após o uso do colágeno, beleza? Tal. Aí quando você vai ver a metodologia lá do artigo, aí você percebe que essas mulheres não faziam musculação, elas eram tecnicamente sedentárias ali, começaram a fazer musculação e não faziam um consumo adequado de proteína. Então, assim, com o colágeno, elas aumentaram um pouco o consumo proteico. Mesmo o colágeno não sendo o melhor suplemento para hipertrofia, elas aumentaram o consumo proteico através do colágeno. Então, melhoraram um pouco a alimentação, aumentaram o consumo proteico, fizeram musculação e tiveram melhora em hipertrofia. Claro, então, aí o legal seria fazer um estudo do colágeno com whey, né? Pegar o mesmo número de mulheres e colocar um N ali de teste, colocar o grupo 1, o grupo 2. Aí seria legal, mas não tem esse estudo ainda não. E você recomendaria alguma periodicidade, na verdade uma frequência ideal de treino para garantir algum resultado? Então assim, doutor, eu só consigo ir 2 vezes na semana. Tá suficiente? Olha só. Qual seria o melhor configuração aí pra gente garantir uma massa magra adequada? Eu não tô falando de estética, eu tô falando mesmo de saúde. Manutenção 2 vezes por semana. Eu tô falando assim, não fala isso não, porque eu falo não estou falando em relação à literatura, eu tô falando a André Queiroz falando isso. Sim. Há mais de 20 anos dando aula de personal. Já vi resultado bem legal em minhas alunas com 2 vezes por semana. Mas é que tá. Não é 2 vezes por semana indo para academia para fazer rosca, olhando para o lado para televisão. Não vai ter resultado assim. É treinando pesado, fazendo um volume adequado. Então, se você treina na terça-feira, vamos pensar num full body. Mais legal fazer um full body. Então, você faz o treino do corpo todo. Porque senão, se você fizer um fracionamento, a pessoa vai treinar numa terça, depois vai treinar numa sexta, ela só vai repetir esse treino de novo do músculo na terça-feira. Se eu fizer braço, se eu fizer membros superiores e membros inferiores na sexta-feira. Então tem que dar uma porrada muito grande aqui, não é todo mundo que quer essa porrada muito grande, esse volume muito grande. Então eu faço um full body aqui na terça-feira, muito bom, muito bem feito, sai cansada, vai rolar esse descanso. Quando chegar no momento certo, na sexta-feira eu faço de novo. Então tem que calcular o volume, tem que calcular a intensidade, calcular a densidade do treino. Se fizer assim, você tem um bom resultado. Quer mais hipertrofia? Passa para 3, 4 é o ideal. Que você consegue fazer uma divisão de 2 treinos, né? Você consegue fazer um AB. Consegue fazer aí que você consegue treinar membros superiores e membros inferiores 2 vezes durante a semana. Aí 5, 6 já são o melhor dos mundos, né? Você consegue fazer um fracionamento bem melhor. Eu penso assim, eu acho que atividade física, como qualquer atividade que a gente possa decidir fazer, como, sei lá, treinar um instrumento, prática de esporte, você tem que tem que criar um hábito. Aquilo tem que entrar na sua rotina, na sua vida. Perfeito. Então, o que eu falo assim, não foque na quantidade, foque em executar. Quanto mais você executar, melhor você vai ficar naquilo. Melhor você vai ter, mais resultados você vai ter. Então, assim, porque gera uma cobrança. Eu falo por mim mesmo. O dia que eu não vou, eu fico super frustrada. Porque eu não consegui. É como se fosse uma perda. Mas, assim, foi o que eu consegui. Foi o que você conseguiu. E se você foca em ir sempre que dá, sempre que der, que você tiver um espaçozinho, você vai conseguir muito mais do que você deixar como algo que, vou deixar, se não te sobrar, nem, tipo, se sobrar um tempinho, eu vou. Acho que não é isso, eu vou. Aconteceu uma tragédia, eu não fui, tudo bem, ok. E espere para decidir não ir dentro da academia. Entrou na academia, você começa a pensar, já tô aqui, já vai. Isso eu aprendi com Livinha. Legal. Livinha me fala, eu não pondero se hoje tá frio, hoje tá calor, se eu tô doente,
eu acordei, eu vou. Então, assim, é isso, não pondere. Faz parte. Você não tem que escovar os dentes todo dia? Perfeito, faça a comparação direta. Você vai deixar de escovar os dentes se choveu? Não vai. Então, tem vamos que fazer. aí. Assim, como eu tenho muitas alunas que não gostam, sei lá, eu vou chutar aqui, 85% de minhas alunas ou odeiam ou não gostam. E aí eu tive que criar essas técnicas de chamar atenção, né, de fazer o possível para que a pessoa não se sinta tão incomodada estando ali lá no treino. Aí quando a gente vê a conversa, sei lá, uma que gosta de falar mais de falar de política, a gente vai falar de política, vai falar de filosofia, a gente vai falar de filme e tal. A gente vai trazendo para a aula um assunto legal e vai treinando. Né? E eu vou colocando carga, e eu vou colocando peso. Então quando a pessoa percebeu, e aí André, eu falei, percebeu que você fez já 8 exercícios? Nossa, eu fiz isso tudo? Então assim, tem que dar uma facilitada também durante a sessão de aula. Por isso que eu acho que... Isso é individualidade, né, André? Justamente. É isso aí. A recomendação médica hoje que a gente tem é de 150 minutos de treino leve a moderado por semana, né? Pra gente considerar uma pessoa não sedentária. Mas é como, assim, minha teoria é essa aí que Gabi trouxe, que é assim, sedentarismo hoje é considerado doença. Né? Aumenta risco de doenças, ser sedentário. Então, a gente precisa encarar isso com uma certa seriedade. É aquela história de que adulto não faz só o que gosta, né? Não tem jeito, a gente precisa investir em saúde muscular. É a nossa poupança de saúde. Todos os estudos mostram isso, né? Se assiste o documentário das Blue Zones, é sobre isso. É sobre movimento, é sobre, né, comunidade também, alimentação, importantíssimo. Mas, assim, você estar ativo, você ter músculos saudáveis para você pegar seu shampoo no banheiro, para você sentar, carregar seus netos. Então, eu acho que é uma conversa, assim, daria para a gente falar muito mais ainda. Mas eu acho que, assim, eu só não queria encerrar sem falar uma coisa, André. A gente tem... O extremo é o mais comum, é a paciente, no nosso mundo, né, de mulheres 40 a mais, é a paciente que não gosta, não quer ir. E a gente está vivendo um outro extremo, que é a altíssima comparação com blogueiras, fitness, desse mundo fitness, o abuso de hormônios. E a gente tem visto mulheres buscando um percentual de gordura que não é compatível com mulheres. Né, aquela altíssima exigência de ter um corpo muito sequinho, muito definido, com baixíssimo percentual de gordura. Eu, como médica, ginecologista, que trabalho muito com equilíbrio hormonal, me preocupa, tem me preocupado, porque eu tenho visto isso. Primeiro, eu tenho visto uma questão de saúde mental. As meninas chegam querendo usar algum tipo de hormônio, porque ela quer ficar parecida com aquela personalidade. Né? Então, assim, é uma distorção da sua autoimagem. Então, isso me preocupa. E me preocupa também do ponto de vista hormonal, fertilidade, porque ter um percentual de gordura muito baixo, né, abaixo de 10%, é muito ruim para a saúde hormonal. E isso não tem se falado. Né? Então, assim, eu sei que não é o seu público maior, né, de mulheres jovens, mas acho que a gente precisa deixar esse alerta. Mulheres têm composição corporal de mulheres. O bebê, quando nasce, né, casal de gêmeos, a menina já nasce com um percentual de gordura maior. Então, a gente mirar, né, em modelos masculinos tem nos levado a doenças psicológicas e físicas, hormonais e físicas, e até a infertilidade. Acho que esse é um recado que eu gostaria muito de deixar aqui nesse episódio. Que legal. Perfeito. Esse foi o recado que a gente precisava ouvir, realmente. E a gente que trabalha com a mulher no consultório preocupa muito essa distorção. É realmente assim, eu trabalho com mulheres, não como Livinha, com longevidade, eu trabalho com cirurgia, então alguma doença. Então ela chega para mim com alguma doença e a fertilidade tem sido a bola da vez. Né? Assim, às vezes a gente tem mulheres extremamente saudáveis, com dietas muito boas, com um corpo maravilhoso, mas ela chega naquele momento que ela não consegue realizar não consegue ter filhos, não consegue gerar por um desequilíbrio ali, uma linha muito tênue, que às vezes pra gente numa consulta é difícil até extrair qual o problema dela. E quando você começa a investigar melhor, começa a ir a fundo, você vê que tem algum desalinhamento em uma dessas questões. Então, foi perfeito o que você falou. Gostei muito, aprendi muito aqui hoje. Que legal, espero que todo mundo aproveite da forma que eu aproveitei, porque para mim foi maravilhoso. André, qual seria assim, o seu recado final? Vamos falar do público 40 mais, que é o nosso foco, assim, de preocupação, né? Tô perdendo massa muscular, ela tá ganhando gordura, ela tá desmotivada.
porque tá vendo sua estética modificar. Se tivesse um recado único, assim, que você queria deixar como seu recado desse podcast, qual seria? Que pensando na osteopenia, que viria dos 40 anos, aí a osteopenia mais grave seria a partir dos 60. Todo mundo perde massa muscular se não trabalhar a massa muscular. O corpo vai jogando fora o que não serve, o que não é trabalhado. Se não está servindo para alguma coisa, está me dando uma demanda energética mais alta, eu jogo fora. Eu não quero. Quanto mais massa muscular a mulher tiver, mais vai gerar gasto energético, porque existe uma demanda energética, como eu falei, da massa muscular. Então, se a mulher quer realmente manter um corpo mais magro, mais fácil de se manter magro, pense na massa muscular, que a massa muscular vai trazer um benefício estético e em saúde também. Mas uma coisa que eu tenho de queixa também, eu sempre treinei, doutora. Agora, o mesmo treino que eu fiz a vida inteira não está me rendendo o que eu gostaria, o que eu, na verdade, sempre tive. Isso desmotiva muita gente. E assim, eu acho que entender o seu momento é algo importante, mas buscar um acompanhamento integral. Foi isso que a gente trouxe aqui. Justamente. A gente tem que integrar saúde ginecológica, né? Somos ginecologistas, então a gente está realmente pregando isso. A saúde física com o educador físico e a nutrição adequada faz um papel que eu acho assim, que é o que a gente precisa para manter saúde a longo prazo, longevidade. Então não adianta você querer em todas as fases da sua vida manter a mesma prática, achando que é isso que vai te levar, porque eu tenho pacientes muito disciplinadas e muito certinhas, assim, que sempre fizeram tudo bem certinho a vida inteira e chega no momento que não conseguem ter o mesmo ganho, se desestabiliza nesse caminho. Mas assim, a gente precisa entender o nosso momento, não é fácil. Acho que chegar a 40 mais, realmente, assim, a gente está perto. Acho que eu estou mais perto do que longe. E graças a Deus por isso, né? A gente está caminhando por aí. Mas eu percebo muito de consultório que a partir dos 40 as queixas aumentam nesse sentido. E eu acho que entender esse momento e buscar ajuda adequada é a saída para quem deseja se manter bem por muito tempo. Perfeito. Exatamente. Se a gente estiver falando de longevidade, de fertilidade, de humor, de sono, ou seja, os pilares que levam a uma longevidade saudável, a gente precisa cada vez mais falar sobre a importância de se manter ativo e de músculos saudáveis. André, eu queria te agradecer. Eu que agradeço. E queria, assim, valorizar muito. Não é comum a saúde da mulher ela é negligenciada já em várias searas, na medicina. Tem muito pouco tempo que a gente tem estudos considerando que a saúde da mulher é diferente do homem, né? Então, nós somos seres muito individuais. Ao longo da vida, nós não somos as mesmas, e ao longo do mês, como o Gabi falou, e ter profissionais, né, que se sensibilizam e que querem entregar um resultado diferenciado para pessoas que são diferentes. Então, queria, assim, agradecer muito você estar dedicando o seu trabalho, as suas profissões à saúde feminina. Assim. Que bom que a gente tem você. Que legal. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Parabéns. Viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Assim, é de se parabenizar mesmo. E assim, é um homem, né? Que teve esse insight, essa percepção, essa sensibilidade. Que às vezes nós, como mulheres, a gente normaliza tanto que a gente acaba deixando passar. É assim mesmo. Mulher sofre mesmo e aí vai seguindo. E assim, parabéns. Obrigado. Por falar nisso, nosso próximo episódio é sobre fertilidade. Sim. Com toda a relação que a gente trouxe aqui hoje, eu acho que a gente está no caminho certo. Que legal. Falar sobre fertilidade vai mexer com várias questões, de vários aspectos, né? Acho que a fertilidade para a mulher é um ponto-chave. Até quando a gente decide não querer ter filho, a gente precisa ter muito alinhamento. E, assim, vai ser um episódio imperdível.